Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Se inscreva no canal, dê a sua opinião, faça o seu comentário. Eu fiz o vídeo do pecado e aí agora eu queria fazer uma meditação sobre a ideia de crime, né? Sobre a ideia de crime. A premissa para a ação criminal, né? E aí já não cai no âmbito do pecado, é que exista culpabilidade. A culpa precisa de prova positiva, de prova consistente. Mas o mundo e a sociedade trabalham sempre com as conjecturas, com aquilo que pode parecer, que pode se assemelhar ou que dá indicação. Mas não trabalha com a prova positiva, no sentido de que o crime seja configurado e que exista de fato. Ora, se você elabora alguma coisa com premissas falsas, você terá uma conclusão falsa. Portanto, a condenação será injusta, será ilícita e será improvada. Isso quer dizer o seguinte: se eu começo alguma coisa já com as premissas falsas, terei a conclusão falsa. A sociedade pagã, sociedade secular, trabalha sempre, né, com a presunção da inocência. Ninguém trabalha, e a justiça comum, com a presunção da culpa. Se tem levado muitas vezes a tribunais, ou até mesmo os mais pobres e os mais indefesos, porque eles não têm nenhuma argumentação de si e a favor de si. Não há o advogado, aquele que fala em nome de alguém, o advogado que o represente, com argumentação suficiente para que, sem premissas falsas e com pontos verdadeiros, reais, se consiga provar uma culpabilidade. Me parece que o Estado aqui ele é irresponsável quando condena alguém por premissas falsas e simplesmente depois diz: nós erramos. Ora, se o Estado errou, ele também deve pagar pelo seu erro. Se condenou alguém inocente e esse alguém cumpriu alguma pena imposta pelo Estado, o Estado deve recompor moralmente a dignidade deste que não é criminoso e que a prova ficou clara de que o erro foi do Estado. Dão, por exemplo, o defensor dativo ao criminoso mais pobre e sem condições. O defensor dativo, não preocupado com a defesa daquele miserável, vai fazer o menos possível para não se ocupar com uma causa supostamente perdida, uma vez que ele não receberá nada além daquilo que é previsto em lei para defender aquele que não tem condições econômicas para tal. Portanto, na maioria das vezes, os que são considerados criminosos se tornam mesmo, uma vez que terão que pagar advogados caríssimos e ele já vai para defender com a dívida já nas costas, para ser defendido por um bom advogado que lhe cobrará uma fortuna e que quando ele sair da cadeia, se sair, terá uma dívida enorme. De onde ele vai conseguir dinheiro para pagar? De fato, ele vai se tornar aí um criminoso, porque ele vai precisar roubar ou extorquir de alguém para pagar lá o seu defensor. O defensor público, com raras exceções, não se preocupa de maneira nenhuma com a defesa, ele se preocupa com o cumprimento dos protocolos legais
para que não digam que ele é irresponsável. Mas não há nenhum esforço, nem filosófico, nem concreto, nem no sentido de construir argumentos convincentes para que se apresente à autoridade judiciária a possibilidade da inocência daquele que é acusado. Me parece nesse caso se trabalha a culpa naquele sentido bem popular, onde as fofocas são multiplicadas, mas não existe nenhuma prova positiva daquilo que se acusa. Portanto, os mais pobres no Brasil, os mais sofredores no Brasil, são aqueles que precisam virar criminosos, bandidos, ladrões para pagar a sua defesa. Daí é uma bola de neve. Ele vai sempre precisar ter dinheiro para pagar um bom advogado e assim consecutivamente. Por quê? Porque advogado no Brasil é muito caro, principalmente na esfera criminal. E aí é o seguinte, o Estado finge que se preocupa com o cidadão e oferece um advogado dativo. Ele não é dativo, porque o Estado cobra imposto, então me parece que ele é pago. Mas ele não faz nenhum esforço porque o seu cliente não tem condições econômicas suficientes para apresentar-lhe alguma coisa que seja mais interessante que o dinheiro. Daí, na mão de um advogado que não está preocupado nas articulações, na busca de premissas verdadeiras para provar a inocência do seu cliente, este cliente é condenado pelo simples fato de que o juiz lê os papéis que lhe são apresentados com os argumentos frágeis e débeis e dá a sentença com base nisso. Premissa falsa, falta de premissa ou falta de conhecimento filosófico para criar argumentação convincente que possa demonstrar a inocência daquele que se defende. O defensor do suposto criminoso deve partir da premissa de que ele é inocente, assim como ele o declara. Se o defensor parte da premissa de que ele é um criminoso, jamais criará algum argumento que consiga convencer inteligentemente o magistrado de sua inocência, porque todas as coisas corroboram para que os pobres sejam encarcerados, porque eles não conseguem se defender ou criar uma defesa competente. Existem algumas cópias absurdas de sentenças e outras mais absurdas ainda de argumentações vazias que dá na vista, que se coloca em evidência a má formação e a incompetência de alguns defensores, de alguns advogados, pela formação muito ruim da universidade em que frequentou ou pela sua dedicação inepta ao estudo e pela falta de argumentos. Há, portanto, a necessidade de que as premissas sejam verdadeiras, que o defensor seja competente ao articulá-las para que seu cliente tenha condições de contar com alguém que fale em seu nome e fale na sua crença, naquilo que ele acredita, na sua inocência. Não defensores que argumentam segundo a letra da lei e só segundo a letra da lei daquilo que eles conhecem, porque muitas vezes o próprio defensor desconhece a lei e os argumentos que deveria usar para a defesa. Há uma incompetência, portanto, filosófica no campo do direito, onde as faculdades de direito estão repletas de pessoas
que querem diplomar-se para prestar algum concurso. Daí precisa estudar mais, precisa ser mais competente. Mas, na falta de competência para entrar nesses lugares onde existe profundo conhecimento da lei, vão advogar, né? Depois de conquistar uma carteirinha da Ordem dos Advogados, a duras penas, por 4 ou 5 anos tentando, né? Um dia lá, como na Loteria Federal, ele dá sorte e passa nesse exame da OAB e aí se transforma num defensor. Mas defensor de quê? Não há na cabeça dele nada que possa criar argumento. Não há na cabeça e nem vocabulário ele tem para conseguir formular uma defesa por escrito que seja decente e que não seja cópia de outra defesa. Ele pode usar outra defesa como fundamento para articular a sua, mas nunca copiar a do outro, porque o crime, ou o suposto crime, ou a acusação é de natureza diferente. Portanto, a premissa falsa, a qual se articulam todas as acusações, pode levar um pobre sem defesa a ser condenado a uma pena que não lhe é merecida. Pode levar um pobre a sofrer, como inocente, uma condenação e um cárcere sem mérito. A pergunta é: aonde o Estado fica nesse caso? Porque se exime de toda a culpa, se exime de toda a responsabilidade de destruir a vida de uma pessoa inocente, partindo do pressuposto e da presunção de que ele é culpado. E conta ainda com a incompetência de criminalistas, ou seja, seria até elogioso chamar de criminalista, mas de pessoas que passaram pela faculdade de Direito sem conseguir, ao menos, concatenar um discurso de defesa que consiga, pelo menos, chamar a atenção do magistrado para a possibilidade da inocência. Para a possibilidade da inocência. Chamar a atenção do magistrado. As palavras são repetitivas e, no geral, são copiadas de outros lugares. Aí o magistrado, já acostumado com esse discurso fútil e vazio, ele dá a sentença que lhe convém ou que ele acha que seja justiça. O cumprimento da lei não é justiça. A justiça é o cumprimento da verdade.